E a mão pessoa que está do seu lado, eu te convido nesse momento, cubra a sua cabeça, feche seus olhos, eu te convido a orar agora, pedindo ao Senhor, Deus, eu quero ouvir a tua voz, comece a pedir em oração, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender a tua palavra, eu quero receber o teu conselho nesta noite, Pai. Nossa, Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas o Senhor me escolheu, crendo que sou escolhido, amado, justificado pelo Senhor. Eu lhe peço, Pai, unge-me com palavras espirituais, ilustrações espirituais, que traduzam a realidade assim para o teu povo. Senhor, que o nosso coração seja incendiado por esta palavra. Ó Deus, aviva a nossa consciência e o nosso espírito. Ó Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Declaramos que neste ambiente está liberado para a sua palavra. Eu declaro que no Senhor sairemos dessa reunião, Senhor, renovados, fortalecidos e diferentes da forma a qual aqui chegamos. Em o nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo o texto lá em Gálatas, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 23. Gálatas 3, hein? Versículo 23. Show. Glória a Deus. Amém. Você que está nos visitando hoje, você é muito bem-vindo. Para nós é uma alegria ter você aqui. Muito prazer conhecê-lo. Ao final da reunião, não vá embora sem antes passar aqui na frente. Quero dar um abraço a você, quero orar, abençoar a sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo. Gálatas capítulo 3, versículo 23, está aqui na tela para posicionar para você. Nós vamos ministrar, eu quero ministrar uma palavra de fé ao seu coração, para em seguida nós realizarmos aqui o nosso batismo. E ao termo, depois que nós batizarmos a última pessoa, ainda não teremos encerrado, porque depois nós estaremos orando e entregando um certificado para todos que se batizaram aqui, tá bom? Amém. E depois também você poderá tirar foto, né, com seu amigo, com seu parente. Teremos a cantina hoje, tem açaí hoje na cantina. Quem gosta de açaí hoje, olha, açaí nesse calor vai bem, vai bem. Aleluia, glória a Deus. Então todo mundo aí comigo? Gálatas capítulo 3, no versículo 23. Marcos, me ajuda aí, porque aconteceu alguma coisa no controle e não está, acho que é a bateria. Isso. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela também, vou projetar para você. Amém? Para facilitar para a sua vida. Gálatas capítulo 3, lendo então a partir do versículo 23. A palavra de Deus diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Eu vou lendo aqui e vou explicando algumas palavrinhas que estão colocadas aqui para melhor compreensão. A palavra aio aqui significa tutor, tutor de cuidador, de babá. Ok? Então a lei era o nosso tutor. Então a lei, a religiosidade serviu de tutor, mas apenas para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Diga assim comigo: a fé veio sobre a minha vida. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos são filhos de Deus, irmãos? Mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia está dizendo aqui, olha só: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se você perguntar aí fora, você crê em Deus? As pessoas vão falar, sim, eu creio em Deus. Aí no momento que você fala, então vamos entregar o seu coração a Jesus e vamos descer as águas, qual é a resposta que a pessoa dá? Não, ainda não estou preparado. Então a fé, se não está em Cristo Jesus, então nos tornou filho, e é apenas uma criatura de Deus. Para se tornar filho é preciso então ter a fé em Cristo Jesus. Por quê? Todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Diga aleluia. Como eu disse, eu vou lendo e vou explicando. Todo mundo diz assim, não, todo mundo é filho de Deus. Meu irmão, deixa eu te ensinar algo. Nem todos são filhos de Deus. Deus criou todos, mas só se torna filho aquele que exerce a fé em Cristo Jesus. E me batizando, o que acontece? O texto, batizando em Cristo, de Cristo me revestir. Ou seja,
você tem uma roupa, e aí você coloca uma outra roupa por cima. Isso é se revestir. Então você tem o seu corpo. No batismo, sabe o que vai acontecer? Sobre esses e sobre todos que já se batizaram, acontece o seguinte, que Cristo vem e coloca a roupa da santidade dele sobre você. Antes você era pecador, então Jesus Cristo pegou a sua roupa suja, pôs sobre ele quando ele foi lá na cruz do Calvário, porque foi o seu pecado que matou a Cristo, e aí Cristo pegou a roupa dele de justiça e colocou sobre você, e você hoje é justificado, ou seja, sobre você não tem culpa, sobre você quando Deus olha, teve um momento na cruz que Jesus Cristo, lá na cruz, ele bradou assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Teve um momento em que na cruz, Jesus foi desamparado por Deus. Como pode ser isso? Porque todo o pecado, passados, futuros e os presentes, foram reunidos, os pecados de todas as gerações e épocas foram reunidos sobre Jesus e estavam sobre ele. Todos os pecados estavam sobre Jesus. E quando um pecado está sobre Jesus, Deus não podia olhar mais sobre ele. E aí teve um momento que Jesus disse, está consumado. Quando Jesus gritou, está consumado, ele disse, a dívida que você tinha por causa do seu pecado foi pago. Aleluia! E aí foi pago, então ele agora te deu de graça a roupa da salvação, a roupa da justiça, e você agora é sem culpa, você é justo diante de Deus. Mas aí você diz assim, pastor, mas eu não me considero justo. E tem aqueles que pensam assim, não sou justo, pastor, porque eu pequei, então não sou digno nem de ir para o culto, não sou digno nem de tomar a ceia. Ei, você está dizendo que então o seu pecado é maior do que a morte de Jesus? O seu pecado é maior do que o amor de Jesus? Absolutamente não. O amor dele é muito maior. Ele morreu por você. Diga para a pessoa que está do seu lado, ele morreu por você. Continuando o texto. Então, você creu em Cristo, foi batizado, você se torna filho. Verso 28, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a partir daqui, aqui temos 10 pessoas que hoje irão se batizar. Não importa se você é corintiano, São Paulino, palmeirense, que mais? Audaxiano, só para cutucar, santista, não importa, em Cristo nós somos um, aleluia. Em Cristo nós somos um, não importa se você é negro, pardo, japonês, amarelo, gordo, magro, em Cristo somos um. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Diga assim, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Amém? Você acompanha aqui comigo agora, Romanos capítulo 8, ainda está dentro. Se você quiser virar a página na sua Bíblia, você pode virar, caso contrário, você pode olhar para cá. Romanos 8, verso 14, eu estou falando sobre filhos. Romanos 8 também fala do mesmo contexto. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma palavra hebraico, na qual até hoje todo israelita, judeu, pequenininho, criança, eu já estive em Israel em 2012, as criancinhas chamam os papais de Abba. Abba significa papai, papai, papai. Eu ensino meu filho a me chamar de papai. Quando ele vem com o pai, eu falei, filho, papai, papai, porque papai é maior, mais doce, é mais querido. E você, olha só, ao receber o Espírito de Jesus, você pode chamar Deus agora de papai. Ele não é apenas o Deus criador, ele não é um Deus distante, ele é o seu pai. Papai. O que faz uma criança quando cai? Papai. O que faz uma criança? Olha, meu filho olhou para cá. O que faz uma criança quando está em desespero? Papai. Deus, ele não quer apenas te abençoar, ele quer ser o seu pai. Amém? Feche seus olhos, levante sua mão direita, diga assim comigo: papai, eu creio que o Senhor está neste lugar. Eu creio nesta palavra e eu lhe peço que o seu espírito de revelação e de sabedoria seja sobre mim. Ilumina o meu entendimento para que eu compreenda a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Pode estar se sentando? Amém.
Pode pôr. Isso. Glória a Deus. Baseado então nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero compartilhar com você rapidamente uma mensagem cujo tema é o Filho da Lei e o Filho da Graça. Vemos então no texto que nós recebemos, somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ok? Antes éramos escravos da lei. Eu quero falar para você nessa noite o que é a lei. A lei é a religiosidade. O que é a graça e quais os benefícios de ser filho da graça. Qual a diferença entre ser um filho da lei, que é meramente um religioso, que busca fazer as coisas para merecer, e o que é o filho da graça, que tem consciência de que é pecador, tem a fé em Jesus Cristo e sabe que é amado por Ele. Então eu quero mostrar para você essas diferenças, amém? Então você vai acompanhar comigo. Por que é importante saber que somos filhos? Muitos, como eu disse, se você perguntar aí fora, você crê em Deus? Vão falar sim, eu creio. Mas o alvo de Deus não é apenas abençoar o seu casamento ou abençoar a sua vida. O alvo de Deus é que você seja filho. Por quê? Um filho, quando tem um pai presente, ele é cuidado, ele é protegido, ele recebe a provisão. Estou falando de pai presente. O pai provê, o pai protege e o pai dá carinho e segurança. Deus, Ele quer ser isso na sua vida. Ele quer prover, Ele quer te dar provisão, Ele quer te dar proteção, Ele quer te dar segurança, Ele quer te amar, te envolver com esse amor. O alvo de Deus é que você seja filho. Muitos falam, e até quando vão evangelizar, olha, você precisa de Deus, por quê? Porque você está indo para o inferno, mas crendo em Jesus, você vai para os céus. Amém? Esse é apenas o início da mensagem. É o início da mensagem. Mas o alvo de Deus, o propósito eterno de Deus é que você seja filho. O alvo de Deus é ter muitos filhos, muitos filhos. De fato que Deus entregou o seu único filho, Ele deu o melhor que Ele tinha, o melhor que sendo Jesus, seu único filho, para ter muitos filhos, que é hoje eu e você, quando cremos em Cristo Jesus. Eu te mostro agora no versículo, passa para mim, Mateus capítulo 3, verso 16, aqui fala do dia do batismo de Jesus. Quero mostrar para você a ênfase do seu relacionamento com Deus ser como filho. Em Mateus capítulo 3, verso 16, fala do dia em que Jesus foi batizado. Jesus tinha 30 anos quando foi batizado, 30 anos. A partir desse exemplo de Jesus, as igrejas então, na história, no século, nos anos, vieram batizando as pessoas quando então tinham consciência, não batizando crianças, mas quando tinham consciência então. Jesus, com 30 anos, se decidiu descer as águas no batismo para o arrependimento. Porque o que é o batismo nas águas? É o batismo para o arrependimento. Jesus tinha que se arrepender de algum pecado? Não, porque nele não tinha pecado. No entanto, ele tinha que cumprir as ordenanças, ok? Então Jesus foi mais para cumprir as ordenanças do que para se arrepender de algum pecado. Jesus então foi lá. E em Mateus capítulo 3, verso 16, diz o texto, batizado Jesus, logo que ele foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! Jesus foi batizado, e no momento em que ele saiu das águas, que ele se levantou, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele foi cheio do Espírito, e uma voz dos céus, na qual todos ouviram, disse, este é o meu filho. Mas não só filho, é o meu filho amado. E a palavra comprazo aqui é o meu filho amado, ao qual tenho prazer. Você já fez isso com o seu filho? Eu gosto de fazer isso com meu filho. Agora ele está aprendendo a mexer com massinha. Ainda ontem ele estava fazendo um bolo de massinha. Aí ele pegou umas massinhas e ficou enrolando. Aí fez uma minhoca. Aí ele mostrou, olha papai, a minhoca. Eu falei, nossa filho, que bonito. Papai tem muito orgulho de você. Ele fica todo cheio assim. É aquela massinha, aquela obra-prima? Não. Mas por que eu digo isso? Para que ele tenha sempre o sentimento de que eu o amo. Que ele nunca venha esquecer de que eu o amo. Porque o comportamento de uma pessoa que se sente rejeitada, você sabe qual é o comportamento de uma pessoa que se sente rejeitada? Agora eu estou falando naturalmente, comportamento de uma pessoa que se sente rejeitada: rebeldia, independência, confuso, uma mente confusa.
Ela não tem uma identidade, ela não sabe qual é a identidade dela. Identidade que eu falo de propósito, missão. Ela não sabe o que quer da vida. Mas uma pessoa que é muito amada, ela é muito amada, então ela tem um propósito. Ela sabe o que quer da vida. Ela é uma pessoa resolvida, porque teve um amor presente do Pai. Agora eu quero dizer para você que ainda que você não tenha tido o presente do amor do seu pai natural, ainda a Bíblia diz isso, é uma promessa do Senhor, ainda que o seu pai te deixou, a sua mãe te abandonou, o nosso Pai espiritual celestial jamais te abandonará. Então ainda que você nunca tinha recebido um abraço do seu pai natural, hoje Deus quer restaurar em você, para você desfrutar deste amor e ser um filho amado. Veja que Jesus aqui está sendo batizado, então hoje vai acontecer isso. Quando essas 10 pessoas descerem aqui as águas e se levantarem, Deus nos céus vai estar dizendo: este é o meu filho, esta é a minha filha. Mas não apenas filho, filho amado. É importante você saber que é amado? Sim, claro que é. Na verdade, o cristianismo se resume nisso. A religiosidade é a pessoa tentando agradar um Deus. O cristianismo é um Deus querendo agradar a pessoa. Uau, tremendo isso. Talvez você não entendeu o que eu disse. Mas o cristianismo é isso. É um Deus que ama, querendo agradar os seus filhos. Deus é Pai. E aqui nós estamos vendo que então Jesus, ao sair, ouviu o Filho amado. Avançando, por favor. Ainda no mesmo contexto, Jesus foi batizado ainda no capítulo 4, versículo 1. Diz o que aconteceu logo em seguida, após o batismo de Jesus. Olha o que aconteceu. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só o tentador. Ele veio dizendo para Jesus, se és filho de Deus. Mas o diabo esqueceu aqui o amado. O trabalho do diabo é fazer com que você não se sinta amado por Deus. Porque a sua luta, pensa comigo, a sua luta na religiosidade, debaixo da lei, é querer agradar a Deus. Então é porque você está debaixo de um pecado, ou porque você não fez algo que não agradava, então hoje você se sente assim: eu não agradei a Deus. Aí vem o sentimento de acusação, culpa, você se distancia da igreja, você se distancia do grupo, ou então diz: não, eu não vou para a igreja. Por quê? Porque se sente que não está agradando a Deus. Você é filho amado. O meu filho, dá para saber quando o seu filho apronta, né? Você sabe. Meu filho, quando apronta, ele já baixa a cabeça assim, mas eu não deixo de amar ele. Ele aprontou, eu não deixo de amá-lo. E a Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Que se um pai natural sabe dar bons presentes para o seu filho, muito mais Deus que está no céu sabe dar muito mais a nós. A prova do amor de Deus, o testemunho do amor de Deus é que Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por você. Essa é a prova, esse é o testemunho. Nós ouvimos aqui no Água News o testemunho do casal aqui do Tiago e da Luana. Talvez a sua fé aumentou, o testemunho de uma pessoa, de um casal que experimentou Deus. Agora Deus também dá um testemunho, e o testemunho dele é esse: Ele entregou o seu Filho como testemunho de que Ele te ama. E em Romanos Paulo escreveu: se Deus que não poupou o seu próprio Filho, como nos negará qualquer coisa? Se Deus não poupou o seu próprio Filho, porque te ama, como é que Ele te negará uma geladeira? Como que Ele te negará um emprego? Como que Ele te negará algo? Ele te ama. A consciência sua tem que ser que Ele te ama. A luta do religioso é o seguinte: não, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a Deus, não, eu tenho que amar a Deus. Olha, presta atenção, olha aqui para mim. A sua luta debaixo da lei é querer amar a Deus. Aí você não consegue, porque hoje você veio para o culto, um culto alegre, vibrante, aí você sai, amanhã, segunda-feira, você está amando a Deus. Aleluia! Mas aí vem o chefe, dá aquela catracada. Terça-feira, o seu amor já está assim. Aí quarta-feira, aí já discutiu com a esposa, ou discutiu com a mãe. Aí o amor abaixou, esfriou mais um pouquinho ainda. Aí chega quinta-feira. Falei quarta, né? Quarta-feira, aí o seu time perdeu. Aí esfria mais ainda. Quinta-feira, aí você nem se lembra do que foi pregar no domingo. Aí esfriou mais ainda. Aí vem a sexta. Aí você não vê a hora de terminar logo o expediente para descansar. Aí vem o sábado. Aí vem o domingo.
Aí você chega aqui no culto assim, eu tenho que ir para o culto, né? Porque eu tenho que amar a Deus, tenho que me esforçar para amar a Deus. Ei, essa é a vida do religioso. Essa é a vida de quem anda debaixo da lei. Você não se esforça para amar a Deus. Ninguém aqui vai conseguir amar a Deus. Você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. A sua fé tem que ser o seguinte: não é você amar a Deus. A sua fé é de você crer que você é amado por Deus. É o contrário. Hoje muitos se esfriam porque acham que não estão agradando a Deus. Então Deus não me ama. Poxa, eu não estou amando a Deus. E muitos saem da igreja, muitos esfriam na fé porque acham: não, eu não amo a Deus. Ei, a resposta é: você é amado por Deus. Você é amado por Deus. E o tentador quer fazer isso, quer fazer você esquecer que você é amado. O tentador veio até Jesus. Mas aí sabe o que Jesus disse? Porém Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que palavra? Aí eu antigamente, e algumas pessoas também, você dizia: não, a palavra de Deus vence o tentador. Nem só de pão, mas de toda a palavra. Aí pegava a Bíblia, a palavra de Deus. Eita, caiu aqui. A palavra de Deus vai viver. Mas, peraí, você se lembra de toda a palavra aqui? Nem eu lembro. Aí você diz assim: pastor. Aí eu te digo: irmão. Se você não se lembra, eu não lembro. Mas Jesus está dizendo uma palavra, a palavra que sai da boca. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus no dia do batismo de Jesus? Este é meu filho amado. Então, olha só, Jesus está dizendo: ei, eu não vou viver. Quando Jesus diz assim, porque o diabo, o tentador, veio: você não é filho? Transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, é o seguinte: você não é filho? Por que você está desempregado? Você não é filho? Por que teu casamento está assim? Você não é filho? Porque o seu filho está nas drogas. O tentador vem, as pessoas acusam. Ainda hoje, no curso de batismo, alguém falou, né? Você não é crente? Né? Por que está agindo assim no seu trabalho? As pessoas vão falar, Lucas. Falam. Porque é o tentador sendo usado pelo tentador. Mas aí você lembra: olha, nem só de emprego vai viver um homem, nem só do casamento vai viver um homem, mas da palavra que vem da boca do Senhor. E a palavra é essa: eu sou muito amado por Ele. Eu acordo todos os dias dizendo: eu sou amado por Deus. Eu estou aqui, eu sou amado. Se eu estou aqui é porque eu sou amado. O fato de eu estar aqui hoje pregando para você é porque eu sou amado. Poderia ser outra pessoa, mas Ele escolheu a mim. E eu vou te dizer: porque eu sou amado. Eu sou amado, eu confesso, eu sou amado, reconheço que sou amado, e digo para todo mundo: eu sou filho predileto, sou filho predileto. Eu tenho fé para crer que sou amado. Resultado: condenação e culpa são lançados fora. E a vida cristã permanece firme quando o tentador vem sobre você. Quer vencer o tentador? Declare: nem só de pão o tentador vai vencer um homem, mas a palavra que vem da boca do meu Deus. E a palavra é essa: eu sou filho, e além de ser filho, eu sou amado por Ele. Essa é a fé cristã. Então você percebe que a ênfase e o centro do cristianismo aqui é você ser filho. Diga assim comigo: o centro do cristianismo é que eu sou filho. Filho amado. Nunca se esqueça disso. Talvez você não tenha revelação. Você viu aqui o testemunho do casal que passou aqui no Água News, o Tiago e a Luana. Não sei se você prestou atenção, mas vou repetir aqui resumidamente. Eles são um casal jóia aqui, bacana, abençoador aqui em nossa igreja. E aí a esposa dele começou a trabalhar, como todo mundo ora, pedindo emprego, e veio um emprego, glória a Deus, foi trabalhar. Só que aí o trabalho era de domingo a domingo. Então ela estava se afastando da comunhão do grupo, da célula na casa, do culto da igreja. Aí eu virei para o marido dela e falei: peraí, mas você orou pelo horário de trabalho da tua esposa? Aí ele: não. Eu falei: mas você não acha que você deve orar? Aí oramos juntos. Aí, como ele falou aqui, depois de 3 dias depois, uma empresa ligou e a contratou para um horário comercial. Mas sabe qual foi o que ativou a fé dele? Foi quando eu disse assim: Tiago, você é filho. Como filho você tem que pedir. Eu só sei dar coisas para o meu filho quando ele pede. E o meu filho pede muito. Como bom filho vai pedir. Então seja um filho pidão. Pede a Deus. Falei: é meu, Tiago? Sim. Ele pediu.
Deus o ouviu, porque ele creu que é filho amado. Então a fé estava onde? A fé estava em crer que sou filho amado. Ok, passou uma semana, como eles falaram, testemunhar, fazendo a célula, empolgado, agindo na igreja, usando o carro para levar as pessoas na célula. Aí chega o sábado, é assaltado. Estava ele e o filho dele no carro, aquele susto, o carro foi levado. Aí no domingo, ele me deu carona até a minha casa, ele me levou, e eu perguntei para ele: Tiago, com que olhos você vê essa situação? E aí ele falou: pastor, eu vejo que eu sou filho amado, Deus tem pensamento de paz a meu respeito, Ele não tem pensamento de mal. E eu disse a ele: Tiago, você foi aprovado diante de Deus, e Deus vai te conceder a restituição. Foi isso? Segunda-feira, a delegacia liga, e está aí o carro dele devolvido. A fé estava onde? Onde foi ativada a fé? Em crer que é filho amado. Tem gente que anda angustiado, ansioso, preocupado, com medo de Deus conceder, não cumprir com a promessa, com medo de não acontecer um milagre. Sabe como vencer esse medo? Tenha fé de que você é filho amado. Eu e minha esposa queremos o segundo filho. Aí chegaram para ela, a própria ginecologista disse assim: mas você quer ter filho nessa crise do chikungunya? Não, chikungunya não, do Zika. Minha esposa: sim, eu quero, porque eu sou filha amada. Você acha que nós estamos preocupados com Zika, com chikungunya? Eu sou filho amado. Você acha que meu Deus vai querer pôr doença no meu filho, na minha esposa, em mim? Eu sou filho amado, a minha fé está nele, porque eu tenho a fé de que eu sou filho amado, o medo vai embora. Sabe por que você anda ansioso, preocupado, angustiado? Porque você não está tendo fé de que é filho amado. Muda isso hoje. Tenha fé de que você é filho amado, e você vai ver que coisas boas acontecem com quem é amado por Deus. Aleluia! Isso é poderoso, irmãos, isso muda. Essa é a revolução do Evangelho. É justamente isso que Paulo prega. É isso que está pregado no cristianismo. Jesus, quando perguntado pelos discípulos, perguntaram para ele: mestre, nos ensina a orar. Jesus começa assim: Pai nosso, Pai. Então chama Deus de Pai. Se relacionem com Deus como Pai. Ele é seu Pai. Fala com o papai, chame o Pai. Tenha fé de que você é filho amado. Deus não está com raiva de você. Deus não está bravo com você. Muitos pais, quando vão corrigir seus filhos, dizem: olha, não faz isso, papai do céu não gosta. Aí você já cresceu com esse pensamento: papai do céu não gosta. Eu educo meu filho diferente. Eu falo para ele: filho, papai aqui te ama, e Deus tem prazer em você. Quando eu vou corrigir meu filho também, eu falo: filho, ou ainda ontem à noite, ele pegou uma caixa de chocolate que não era para pegar, pegou e ficou: papai, abre, abre. Eu só falei para ele: filho, papai te ama. Ele já parou. Ele já sabia o que vinha depois. Filho, papai te ama, e nós não vamos comer esse chocolate agora, só depois. Deus é assim. Ainda que Deus venha te disciplinar, entenda, creia, Ele te ama. Fechou a porta para o senhor do emprego: papai me ama. Se fechou, Ele me ama, Ele não vai me desamparar. Eu sou amparado por Deus. Veja aqui rapidamente, avança para mim, Marques. A diferença, pode avançar, mais um versículo, mais um. Pode avançar mais um. Ok. Quero usar aqui a ilustração bíblica do filho pródigo e o filho mais velho. Você deve conhecer o texto. O filho pródigo, Jesus conta essa parábola, uma metáfora que Jesus mesmo conta para ilustrar a importância e o papel do pai. Aqui o pai é Deus, é Ele mesmo. E o filho aqui somos nós. Esse pai tem dois filhos, um mais velho e um mais novo, caçula. O mais novo, caçula, resolveu chegar até o pai e falar: pai, eu quero a minha herança, eu quero sair de casa. Em outras palavras, para receber a herança, o pai tinha que morrer. Então ele desejava que o pai morresse. Ele pediu a herança e o pai falou: tudo bem, meu filho, toma tudo que é teu. O filho saiu, pegou tudo e foi para o mundão. Gastou tudo, esbanjou, gastou, pisou o pé na lama. Aí ele agora estava lá trabalhando para sobreviver. Depois de ter gastado tudo, para sobreviver ele estava trabalhando cuidando de porco. E aí ele estava com tanta fome que ele desejou comer a comida que ele estava dando aos porcos.
Foi aí que em determinado momento, Marcos, passa para mim, por favor. Foi aí então que em determinado momento, lá em Lucas 15, verso 17, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que o texto aqui começa dizendo que ele caiu em si. Olha só, o filho mais novo está lá na lama, está trabalhando pelos porcos, ele tem uma herança, ele tem uma casa, o pai é rico, mas ele preferiu sair da casa do pai. Aqui diz respeito do filho que não quer viver na igreja, diz respeito do filho que não quer seguir os padrões do pai que o ama, mas ele quer viver a vida dissoluta, a vida independente. Ele foi lá, pôs o pé na lama, desejou, mas aí ele caiu em si. Reconheceu: sou pecador, vou voltar para casa do meu pai, meu lugar não é aqui. Ele voltou, e aqui a Bíblia diz que Jesus, contando essa parábola, diz que o pai então foi correndo. Olha, o pai foi correndo para encontrar com o filho. Olha o amor do pai aqui, que é Deus. Deus veio correndo para te encontrar. Quando você grita por socorro, quando você grita: pai, me ajuda, ele vem correndo. Qualquer pai natural faz isso. Você deixa lá, Rene, sua filha Vitória, ela brincando lá fora, quando de repente, quando ela dá aquele grito: papai, você para tudo, não é isso? E sai correndo lá para atender ela. Deus também é assim. E é interessante que só nesse texto mostra, só nesse trecho, fala como Deus corre em direção a você. Deus está correndo em direção a você. Não corra de Deus, corra para Ele. Corra para Ele. O filho pródigo reconheceu que era pecador. Ele não olhou, olha só, ele reconheceu que sim, estava errado. Reconheceu sim que saiu da casa, mas teve a fé: eu vou voltar para o meu pai porque ele me ama. Voltou para casa. Aí, avançando, o irmão mais velho que estava em casa, olha só, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Pode avançar, Marcos, por favor. Verso 29. Mas o pai respondeu: o filho respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Olha Jesus contando essa parábola, a diferença entre a lei, o filho da lei e o filho da graça. O filho mais velho aqui é o filho da lei, é o religioso. O filho mais novo é o filho da graça, que ainda que foi lá, pecou, ainda que abandonou o pai, reconheceu o pecado, voltou para casa. O pai o recebeu com festa, com alegria. E o filho que estava em casa ficou com inveja e irado. Como? Olha só, eu estou aqui e te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. O filho mais velho representa os religiosos que estão debaixo da lei. Então são os filhos da lei que acham que vão merecer uma bênção porque estão obedecendo. Aí você se esforça: eu tenho que ir para a igreja porque senão Deus não vai me abençoar. Não, eu tenho que orar hoje porque senão Deus não vai me abençoar. Aí você não ora, aí você não leu a Bíblia, aí fica aquele sentimento de peso, de culpa. Esse é o filho mais velho que está debaixo da lei, é o religioso. Veja que nem o filho mais velho que estava em casa e o pai falou: mas filho, tudo é teu. Ou seja, basta pedir. Lembra? Foi essa ilustração que eu disse ao Tiago: Tiago, tudo é teu. Por que você não pediu ao pai para um horário melhor para tua esposa? Tenha fé de que você é filho. Pediu, recebeu. Agora veja que na ilustração do filho pródigo, nem o filho mais velho conhecia o amor do pai e nem o mais novo. Porque o mais novo resolveu sair de casa. O mais velho estava em casa, mas não pedia a bênção. Então nenhum dos dois conhecia o amor do pai. O alvo nosso, como cristão, é buscar conhecer o amor do pai.
é ter a experiência desse amor, e Ele te ama. Você pode ter essa experiência de diversas formas, seja pedindo: Pai, cuida de mim, protege-me no trabalho, Pai, eu preciso disso. A prova desse amor, como eu disse e repito, foi que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar. E por essa razão, essas pessoas que aqui estão hoje irão se batizar. Por que irão se batizar? Porque estão com a fé de que são filhos. Por meio de Jesus Cristo se tornaram filhos. Entenda, o alvo de Deus é que você seja o filho da graça, esteja debaixo do amor dele. Não é que você seja um religioso que se esforça para agradar a Deus. Não. Ainda hoje eu fiz uma pergunta para eles no curso, me perguntei assim: eu sou casado, você acha que eu sou obrigado a ficar na casa da minha esposa? Não, não sou obrigado, mas eu fico porque eu a amo. Eu sirvo a Deus porque eu sou obrigado? Não, esse é o religioso. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu sou obrigado, senão, né? Não. Eu oro porque eu amo, eu venho para a igreja porque eu amo meu Pai. E eu amo porque Ele me amou primeiro. O que me motiva é a fé de crer que Ele me ama. Quando você tem a fé de que Ele te ama, muitas coisas boas acontecem sobre a sua vida. Olha para a sua vida natural. Quando você sente que o seu marido, você que é casado, você que é esposa, quando você sente que o seu marido te ama e que ele demonstra com a atitude que ele te ama, você se fica melhor. Você vai até no salão de beleza, né? Porque olha, meu marido está me amando, ele está bem hoje. O maridão, quando sente que a esposa o ama e demonstra com carinho, o maridão até chega bem também, vai jogar futebol, começa a fazer uns gols também. O filho, quando está em casa e ouve da mãe, ao invés de ficar ouvindo, né, quando vai ajudar lá, fazer a lição de casa: filho, você é um burro, você não presta mesmo. Ao invés de ouvir isso, fala isso: você, olha filho, papai te ama, você é amado de Deus, você é muito inteligente. Está errando aqui o exercício, mas você é inteligente, eu acredito. Aí você: sério, eu sou inteligente? Então eu vou fazer. Coisas boas acontecem com quem se sente amado. Você é amado por Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é amado por Deus. Você é amado. Sinta-se amado. Ao se sentir amado, esse amor vai lançar fora o medo. Abra comigo a sua Bíblia, eu quero encerrar lendo esse versículo, 1 João, capítulo 5, verso 17. João 5, 17. Aleluia. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Perdão, falei 5, né? É 4,17, perdoa. É 1 João 4,17. Diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que você anda em tormento? Porque o amor de Deus não está sobre você. Você não está tendo a fé de que você está amado. Mas quer vencer esse tormento? Confesse, expresse e creia que você é amado por Deus. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento. A equipe de louvor, por favor, suba aqui em cima. Vamos cantar novamente essa canção, Ele nos ama. Aleluia. Diga assim comigo: eu sou amado. Eu sou muito amado por Deus. A partir de hoje, todo dia pela manhã, quando você acordar, antes de dar um beijo na sua esposa, antes de dizer: ai, vou ter que ir trabalhar, diga assim: eu sou muito amado. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor me ama. O tormento é lançado fora, Reni. O medo é lançado fora, Lucas. Vem o sentimento de paz, vem o sentimento de segurança, e vem mais, vem a ousadia para servir ao Senhor.
eu vou servir a Deus muito mais agora, porque eu sei que sou amado, não sou abandonado por Ele, eu sou amado por Ele. Aleluia, vamos cantar. Ele se importa. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento de